Há muitos exemplos na história que mostram como Deus, em sua infinita misericórdia, escolhe almas generosas para uma missão especial: ajudar na libertação daqueles que já partiram desta vida e sofrem no purgatório. Essas almas, movidas por amor e compaixão, tornam-se instrumentos da graça divina, oferecendo orações, sacrifícios e até sofrimentos pessoais para aliviar as penas dos falecidos que aguardam a purificação final. Entre essas almas escolhidas, o século XVII apresenta duas figuras notáveis e inspiradoras. Uma delas foi uma freira da Ordem da Visitação, chamada Marie Denise de Martignac. A outra, conhecida no mundo como Madre Antère, também se destacou por sua vida de entrega e devoção. Ambas se tornaram verdadeiras heroínas espirituais, não por feitos públicos grandiosos, mas pela fidelidade silenciosa e profunda ao chamado de Deus. Marie Denise de Martignac nasceu em uma antiga e respeitada família da região de Bresse. Desde cedo destacava-se por reunir qualidades raras: um coração sensível, uma mente inteligente e uma beleza que chamava atenção. Por isso, ainda muito jovem, passou a ser cortejada por diversos pretendentes. Antes mesmo de completar 16 anos, já havia sido prometida em casamento a um jovem cavalheiro considerado digno de sua posição e de sua mão. Tudo parecia seguir o caminho esperado para uma moça de sua condição, até que algo decisivo aconteceu. Pouco antes da data marcada para o casamento, Marie Denise recebeu uma carta de seu irmão, que havia se tornado monge. Nessa carta, ele falava com profundidade sobre o valor espiritual da virgindade consagrada e sobre a beleza de uma vida totalmente entregue a Deus. Essas palavras tocaram profundamente o coração da jovem. Diante dessa nova luz, ela tomou uma decisão radical. Resolveu romper com os planos do mundo e fez um voto de castidade. Seu noivo, longe de reagir com revolta ou desprezo, foi profundamente tocado pelo testemunho e pelas palavras de Marie Denise. Inspirado por sua escolha, ele também decidiu abandonar a vida mundana. Entrou para a vida religiosa, tomou o hábito recoleto e se tornou um religioso fervoroso e dedicado. Conta Marie Denise, seu desejo era seguir imediatamente o mesmo caminho, afastar-se do mundo e entrar para um convento. No entanto, ainda não era o momento. As circunstâncias da vida acabariam por mantê-la por mais algum tempo ligada ao ambiente da corte. Ela acabou se tornando dama de honra da rainha Maria de Médici. Nesse papel, passou a frequentar a corte francesa, participando de eventos, cerimônias e da vida social da época. Apesar do brilho exterior e do prestígio que essa posição oferecia, Marie Denise nunca se deixou levar pela vaidade ou pelo orgulho. Mesmo cercado de luxo, manteve uma vida interior intensa, conservando o fervor espiritual e uma disciplina pessoal rigorosa. Vivendo entre figuras influentes e poderosas, ela pôde observar de perto as mudanças rápidas e muitas vezes trágicas da grandeza humana. Presenciou a queda e o fim violento do Marechal e da Marquesa d'Ancre, personagens centrais da política do período. Mais impressionante ainda, fez parte da comitiva do rei Henrique IV, no momento exato em que ele foi assassinado. Esses acontecimentos marcaram profundamente sua alma e reforçaram sua percepção de como as glórias do mundo são frágeis e passageiras. Cada vez mais desapegada da vida mundana, Marie Denise pensava seriamente em abandonar tudo e finalmente seguir sua vocação religiosa. No entanto, antes que isso acontecesse, uma nova reviravolta a levou à corte de Saboia. Ali, mais uma vez, foi envolvida por festas, honrarias e novos favores. Ainda assim, repetiu o mesmo testemunho que já havia dado na França. Mostrava-se elegante e inteligente, mas interiormente recolhida, profundamente piedosa e fiel às práticas de penitência e oração. Mesmo em meio ao brilho social, levava uma vida marcada por austeridade surpreendente. Quando finalmente ingressou no claustro, sua devoção não apenas continuou, como se intensificou ainda mais. Para ela não bastava apenas rezar pelas almas do purgatório.
Seu amor por elas cresceu a tal ponto que começou a se oferecer a Deus como vítima, disposto a sofrer em lugar dessas almas, para que suas penas fossem aliviadas. Era uma espiritualidade profunda, baseada na solidariedade espiritual e na entrega total. Em uma ocasião marcante, Marie Denise sofria de fortes dores causadas por uma grave crise de ciático. Mesmo assim, submeteu-se a práticas de penitência tão rigorosas que acabaram agravando seriamente sua condição. O sofrimento foi tão intenso que o osso de seu quadril direito acabou se deslocando com violência, produzindo um estalo alto, ouvido pelas irmãs que rezavam ao seu lado naquele momento. Ao tentar caminhar depois do ocorrido, percebeu que sua perna havia encurtado cerca de 15 centímetros. Essa limitação física permaneceu com ela pelo resto da vida, tornando-se mais um sacrifício oferecido silenciosamente por amor a Deus e às almas do purgatório. Minhas pobres almas do purgatório, dizia ela com frequência, precisam de penitência e sacrifício. Eu não tinha nada a sofrer, e então o bom Deus me enviou isso. Essas palavras resumem bem o espírito que animava toda a vida interior de Marie Denise de Martignac. Para ela, a dor não era um castigo inútil, mas uma oportunidade concreta de amar e de reparar. Muitas vezes passava meses inteiros mergulhada em sofrimentos intensos e contínuos, dores que pareciam não dar trégua ao corpo. Ainda assim, em certos momentos, essas provações eram seguidas por uma alegria repentina e profunda, impossível de explicar apenas de forma humana. Nessas ocasiões, ela afirmava ver almas que lhe apareciam cheias de luz e beleza, já libertas, brilhando com a glória do céu. Essas almas vinham apenas para agradecer, dizendo que haviam sido libertadas graças ao sofrimento que ela aceitara por amor a Deus. Já foi contado anteriormente como o jovem cavaleiro que lhe pedira mão em casamento decidiu abandonar o mundo e abraçar a regra dos recoletos, inspirado pelo exemplo e pela fé de Marie Denise. Após muitos anos de uma vida marcada por virtudes, oração e graças espirituais, ele morreu em paz. No entanto, como recorda a Sagrada Escritura no livro de Jó, Deus encontra falhas até mesmo em seus anjos. Essa passagem ajuda a compreender como até as almas sinceras e piedosas podem precisar de purificação após a morte. Certa manhã, enquanto a irmã Martignac realizava suas práticas habituais de oração e piedade, algo extraordinário aconteceu. Diante de seus olhos surgiu uma sombra em forma de cruz. Dessa sombra ouviu uma voz clara e distinta, que reconheceu imediatamente. Minha fiel irmã, ajuda-me, estou no purgatório. Logo em seguida, a figura desapareceu. Sem hesitar, Marie Denise pediu permissão à superiora para oferecer orações, penitências e mortificações em favor daquela alma. Durante 3 meses inteiros, dedicou-se com ainda mais fervor a esse propósito. Ao final desse período, em plena luz do dia, enquanto rezava sozinha em sua cela, ouviu novamente a mesma voz, que lhe disse apenas estas palavras: Ó Deus, minha irmã, como eu te agradeço. No mesmo instante, um perfume suave e celestial se espalhou pelo ambiente. Não houve nenhuma visão, apenas aquela presença invisível, que confirmou interiormente a libertação da alma. Com o passar do tempo, as almas do purgatório tornaram-se parte constante de sua vida espiritual. Marie Denise chegou a confidenciar à superiora que não sentia medo algum dessas aparições. Pelo contrário, dizia sentir-se tão à vontade na presença dessas almas quanto entre as próprias irmãs do convento. Chegou a afirmar com simplicidade que aprendia mais e tirava maior proveito espiritual das conversas com os mortos do que das conversas com os vivos. Tamanha era a seriedade e a verdade que via nelas. Em certa ocasião, a superiora comentou que desejava, se fosse da vontade de Deus, receber também a visita de uma alma do purgatório, caso isso pudesse ajudá-la a crescer em humildade e a agradar mais a Deus. Marie Denise respondeu com serenidade: Em verdade, minha boa mãe, se esse é o seu desejo e se o seu coração está preparado, peçamos juntas ao Senhor que Ele lhe conceda essa graça.
A superiora consentiu, talvez sem imaginar o que aconteceria em seguida. Naquela mesma noite ficou profundamente impressionada ao receber um sinal misterioso de uma alma sofredora. A partir desse momento, essa alma começou a visitá-la com frequência. Várias freiras que dormiam no mesmo quarto testemunharam esses acontecimentos. As aparições continuaram por 7 meses consecutivos, o que causou grande espanto à superiora, especialmente porque muitas orações já haviam sido oferecidas por aquela alma. Intrigada, a superiora comentou sua surpresa com Marie Denise, questionando por que uma alma, mesmo tão assistida por orações, permanecia ainda tanto tempo no purgatório. A irmã Martignat então explicou que, segundo o que lhe fora dado compreender, a maioria das almas permanece no purgatório por 4 razões principais. A primeira razão é a pureza extrema exigida para que uma alma possa se apresentar diante de Deus. A santidade divina é tão perfeita que nenhuma mancha, por menor que seja, pode permanecer diante dele. A Jerusalém Celeste só recebe aqueles que estão tão puros quanto a própria cidade santa. A segunda razão é o grande número de faltas veniais cometidas ao longo da vida, somadas à pouca penitência feita pelos pecados mortais, mesmo depois de confessados. Muitas vezes as almas se arrependem sinceramente, mas não reparam suficientemente. A terceira razão é a completa incapacidade dessas almas de ajudarem a si mesmas. Uma vez no purgatório, já não podem merecer nada por conta própria, dependendo inteiramente das orações, sacrifícios e sufrágios oferecidos pelos vivos. Por fim, a quarta razão é o pouco cuidado que a maioria dos cristãos tem em rezar pelas almas do purgatório. Os mortos, dizia ela, costumam desaparecer da memória dos vivos tão rapidamente quanto desaparecem de seus olhos. No entanto, a verdadeira caridade não abandona aqueles que ama, mas os acompanha espiritualmente através das chamas do purgatório até a glória do céu. Entre todos os sofrimentos e sacrifícios oferecidos por Marie Denise, nenhum foi tão intenso quanto aquele provocado pela morte violenta do Duque de Nemours, Charles Amédée, que ela conhecia pessoalmente na corte de Saboia. O Duque havia travado um duelo com seu próprio cunhado, o Duque de Beaufort, e foi morto de forma fria e brutal. Contudo, no instante exato em que a espada o atingiu, ele teve um momento decisivo. Levantou sua alma a Deus, pediu perdão e cooperou com a graça que lhe foi oferecida. Marie Denise recebeu a revelação desse fato e correu imediatamente para contar à superiora, pedindo permissão para se oferecer como vítima em favor daquela alma. Disse profundamente abalada: "Sim, minha mãe, eu vi essa alma no purgatório, mas em um lugar tão profundo, tão baixo, por tanto tempo, que fiquei profundamente perturbada. Quem poderá resgatá-la? Talvez apenas no grande dia do juízo final." Diante da hesitação da superiora em acreditar na salvação do Duque, Marie Denise respondeu com firmeza e fé: "Ah, minha mãe, em uma situação como essa, 1 milhão de almas teriam se perdido." Ele teve apenas um instante para responder à luz de Deus, e respondeu. Não havia perdido a fé. Sua alma era como um pavio prestes a acender. A essência divina o tocou. Talvez nunca, desde que o demônio existe, ele tenha sido tão frustrado ao ver uma presa escapar de suas mãos. Com a autorização da superiora, essa irmã tão respeitada decidiu oferecer-se a Deus para sofrer em favor do príncipe, acreditando que por meio de seus sacrifícios poderia aliviar as dores daquela alma no purgatório. Pouco tempo depois, tornou-se evidente para todas que Deus havia aceitado essa oferta. Sofrimentos muito maiores do que qualquer outro com que ela já tivesse experimentado começaram a se manifestar. A alegria serena que costumava acompanhá-la desapareceu por completo. Em seu lugar, via-se um rosto abatido, olhos constantemente cheios de lágrimas, e uma alma tomada por inquietações e temores profundos. Em alguns momentos, ela saía de sua cela visivelmente abalada, pedindo às irmãs que rezassem por ela. Outras vezes, permanecia imóvel por longos períodos, com as mãos entrelaçadas, apoiando-se no cajado que passou a usar por causa das fortes dores do ciático.
A postura cansada e o silêncio profundo revelavam a intensidade da batalha interior que travava. Quando falava, era apenas para pedir ajuda espiritual. Minhas queridas irmãs, rezem a Deus pelo meu pobre príncipe. Com o passar do tempo, sua saúde começou a se deteriorar de forma evidente. Ela sentiu uma pressão intensa no peito, como se estivesse constantemente à beira de perder o ar. Seus pulmões ardiam, a respiração tornava-se cada vez mais difícil, e suas pernas, inchadas e geladas, mal conseguiam sustentá-la. A superiora, ao vê-la naquele estado tão frágil, não conteve as lágrimas. Com ternura foi até ela, preocupada com sua condição. Marie-Denise, porém, respondeu com uma calma surpreendente, e até com certo humor cheio de fé. Não se aflija, minha boa mãe. Eu precisei dessas pernas duras como mármore para correr atrás do meu pobre príncipe nas chamas do purgatório. Depois de um longo período de sofrimento contínuo, que mais parecia um verdadeiro martírio, Deus concedeu-lhe uma visão consoladora. Ela viu a alma do príncipe um pouco mais elevada, afastada das profundezas daquele abismo de fogo. Ao mesmo tempo, recebeu a certeza interior de que ele seria finalmente libertado, ainda que pouco antes do grande dia do julgamento final. Essa esperança renovou suas forças espirituais, embora o corpo continuasse fraco. Mesmo assim, ela não abandonou sua vida de penitência e oração. As irmãs frequentemente a encontravam na capela, ajoelhada ou em pé, apoiada em seu cajado, rezando com grande intensidade. Não rezava apenas por aquele príncipe, mas por todas as almas do purgatório. Muitas delas, segundo dizia, confiavam-se às suas orações, e o número era grande. Ali, diante do altar, ela entregava tudo o que ainda lhe restava: suas forças, seus sofrimentos, sua própria vida. Foi naquele lugar que ela se consumiu pouco a pouco, oferecendo cada dor como um ato de amor e intercessão. Seu coração foi se esvaziando de si mesmo, para se encher de compaixão pelas almas sofredoras. E quando chegou o momento final, seu último suspiro não foi um lamento, mas uma prece silenciosa entregue inteiramente a Deus. A vida de Marie-Denise Martignac recorda que a verdadeira caridade não termina na morte, mas continua além dela. Em um mundo que esquece rapidamente seus mortos, seu testemunho nos convida a rezar, oferecer sacrifícios e a amar sem esperar retorno. As almas do purgatório dependem de nossa lembrança e de nossa fé. Ajudá-las é também preparar o nosso próprio encontro com Deus, onde só o amor terá peso eterno. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!